Bom, vamos lá. A última questão é: um solenoide longo possui 200 espiras por centímetro com diâmetro de 4 centímetros e conduz uma corrente I. No centro do solenoide é colocada uma bobina composta por 100 espiras circulares de 2 centímetros de diâmetro. Na figura 4, temos a visão de frente de um corte transversal do sistema. Suponha que a corrente varia de acordo com o gráfico na figura 5. Determine o fluxo do campo magnético produzido pelo solenoide através da bobina e a fé induzida na bobina, módulo e sentido nos instantes 1, 3, 4,5 e na letra D, no instante 3, qual a intensidade do campo elétrico induzido a uma distância R igual a 5 cm do solenoide. Eu só não fiz o sentido, fiz só o módulo, mas tá bom. Bom, aqui é o gráfico, né? Você tem a bobina dentro do solenoide, tá? Então, a amperiana, se você imaginar que o solenoide é esse quadradinho aqui e a bobina é esse outro quadradinho aqui, a amperiana é essa daqui, que entra pela bobina e sai pelo solenoide. Exatamente aqui no jeito mais bonito de se ver. Então, colocando no mesmo sentido, a gente sabe, né, como calcular o campo utilizando a lei de Ampère. Então, o campo magnético dentro do solenoide pela lei de Ampère é simplesmente μ0 NI, onde N é a quantidade de espiras. No caso, esse I, eu coloquei I em função de T, porque ele depende do tempo, tá? Ele varia com o tempo. Então, o fluxo magnético, ele é simplesmente a integral de B produto dA, né? Como aqui o B, ele é paralelo e no mesmo sentido do dA, o dA é a face seccional que tem aqui da bobina, tá? Então, a gente consegue calcular quanto vale o fluxo. Ele vai ser simplesmente BA, onde B é o campo do solenoide e A é a área que passa pela bobina, tá? Isso aqui é a área da seção da bobina. Então, μ0n πr quadrado, e esse R é esse valorzinho aqui, 2 centímetros. No caso, dividido por 2, porque ali é o diâmetro, né? Então, a gente tem, simplesmente, substituindo tudo, né, que o valor do fluxo, ele é 2,513 vezes 10 a menos 6 Weber por ampere, vezes I, depende do tempo, tá? Então, isso eu vou chamar de A, ok? Vou chamar isso de A. Por que eu coloquei Weber por A? Porque isso aqui é o que falta para ficar só Weber, tá? Então, na letra A, eu fiz 5 letras, porque eu não vi que aqui era de 1 para 3. Pensei que era de 1 para 2. Cometi essa pequena gafe, mas não muda absolutamente nada. Não muda quase. Muda um pouquinho o valor. Muda um pouquinho o valor, mas aí depois vocês fazem dessa variação aqui. Bom, então, o fluxo em T igual a zero é zero, tá? A corrente é nula. Então, o campo magnético é zero, então não tem fluxo, ok? Então, fluxo em T igual a zero é zero. O fluxo em T igual a 1, a partir da corrente, a corrente em T igual a 1, você bota aqui, ó, é 1, tá vendo? Então, vai ficar simplesmente, que aqui é 1 multiplicando, né? Vai ficar só A. Esse A agora não tem ampere não, tá? Aqui você... Então, deixa eu fazer o seguinte. Colocar aqui esse danado daqui. Para não ter esse erro ali, porque eu repito
isso várias vezes. Vou botar um ampere aqui embaixo, tá? Não muda nada. É só para não ter um erro conceitual aqui. Então, pronto. Ficou A. O fluxo pela lei de Faraday é simplesmente o quê? No caso da bobina, é N, que é o número de espiras da bobina, que ele dá na questão, vezes a variação do fluxo pelo tempo. Então, no intervalo de 0 a 1, que é variação de tempo é igual a 1, a gente tem o seguinte, né? Como isso aqui a gente pode levar em conta que não é uma função polinomial, é simplesmente retas. Então a gente pode utilizar a variação comum mesmo. Utilizando a variação comum, utilizando a variação comum, a gente tem que isso é igual a menos n, que é o número de espiras, vezes a variação. Então, final, que é o b do tempo 1, menos o b do tempo 0, que é 0. Então vai ficar simplesmente, isso aqui é a, né? Então vai ficar menos n a. N é 100, que ele dá na questão. Então, 100 vezes a, aí multiplica, vai dar menos 2,503 vezes 10 a menos 4 volts. Pronto, essa é a letra A. Letra B, você vai lá, aqui no caso eu fiz errado, né? Porque a letra B é 3 segundos e eu fiz para 2. Então, em 2 segundos é esse ponto, em 3 segundos é esse, em 4 é esse, 4,5 que ele pede é esse, e pronto, tá? Então, no ponto 2, você vai ter esse pedaço aqui, tá? Esse pedacinho aqui, variação, vai ser 2A. A variação vai ser de 2A menos A, que vai dar A. Então o resultado daqui é o mesmo resultado lá de cima. Tranquilo? E faz sentido, né? Por quê? Por que faz sentido? Isso aqui é uma reta, né? Então o ângulo é constante. Isso aqui nada mais é do que em outras línguas, chamada matemática, isso aqui é o ângulo tangente, tá? Esse é o ângulo que a reta x faz com o eixo, a reta da função f igual a x faz com o eixo x. Isso aqui, ó, θ, isso aqui é igual a isso, tá? Então, o que a gente tem, no final das contas, é o mesmo resultado da frente. Na letra C, que no caso agora seria a letra B da gente, eu fiz do outro lado, tá baguncinha aqui, viu? Cadê? Pronto. Aqui, você variando do 2 por 3, você vai ter que o fluxo magnético é 2A, né? Só que, como você está saindo do instante B igual a 2 e indo para o instante B igual a 3, eles são iguais, o fluxo. Então, dá 0. Ok? Dá 0. Para a letra D, para calcular no instante T igual a 4,5, a gente tem que fazer uma pequena trigonometria, onde a gente tem o seguinte: lá naquele triângulo, no finalzinho, no ponto 3 e no ponto 4, aqui é a reta T e aqui é a reta I, tá? Aqui seria um dos gradientes aqui. Aqui é o 1, aqui é o 0, aqui é o 2. Esse todo intervalo vale 2 e esse todo intervalo aqui vale 1, tá? Ele quer o ponto onde ele quer o ponto onde dá 4,5. Aqui na verdade eu errei, né? Aqui é para ser o 4 e aqui é para ser o 5. Pronto, agora tá certo. Esse pedaço daqui para cá é 1,5. Não, é 1/2, tá? Então, fazendo a trigonometria básica, a gente já tem o quê? Que a tangente de θ
é 2 sobre 1, né? Que é cateto oposto sobre adjacente, ok? Então, para eu calcular quanto vale esse x, note que a tangente é a mesma. Só que agora vai mudar o tamanho do cateto adjacente, que agora é 1/2, e o cateto oposto mudou e virou uma incógnita, que a gente não sabe qual é. Substituindo, você vai ter que 2 é igual a 2x, então implica que x é igual a 1. Então, esse intervalo daqui, esse tamanho aqui todinho aqui vale 1. Então, você tem que esse pedaço aqui de cima também vale 1, que é esse que importa, tá? Esse aqui que importa. Esse intervalo aqui. Bom, feito isso, você agora pode calcular quem é o fluxo. Por isso que eu precisei fazer desse jeito, porque daqui para cá é a altura, certo? Que pega até aqui. Se aqui tivesse mais um pouco mais alguma coisa aqui para cima, aí esse é o resultado da corrente que seria. Então essa é a corrente que apareceu aqui, que vai ficar igual a fazendo a variação da FEM, agora para um intervalo de 1,5, que é o tempo que demora, que vai do ponto 3 até o 4,5, você tem que a FEM ela vai dar 1,675 vezes 10 a menos 4 volts. Tá? Agora a última letra, que eu chamei de letra E, ele perguntando o que acontece no instante t igual a 3 segundos e pergunta qual é o campo elétrico numa região de fora, o campo elétrico induzido. Como no instante 3 segundos a gente obteve φ igual a 0, quer dizer que não tem campo. Não tem campo na região de fora. É instantâneo. O campo elétrico é nulo. Bom, qualquer dúvida mais, essa questão aqui é meio complicada de entender. Fazer não é, mas entender ela é um pouquinho chata. Tem outra aí que eu vi que tinha variação do i, né? I era uma função polinomial. Eu acho que essa daí tá mais fácil de entender do que essa, né? Mas, assim, dá pra fazer, tá? Não é muito difícil, não. É simplesmente a aplicação da lei de Faraday e da lei de Ampère. Então, é isso.